Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi pro 61 99119 2421 Irmão Alex, ou se inscreva aí no canal, beleza? Nós estamos aqui com o dicionário bíblico, nós estávamos falando sobre inspiração da Bíblia. Esse é o vídeo parte 5. Então já tem vários vídeos aí falando sobre o assunto e nós vamos estar aqui continuando aqui falando sobre inspiração. Vamos lá então. Karl Rahner sustenta, além disso, que o carisma da inspiração é um dos poucos elementos da igreja primitiva, destinados a não passar às gerações sucessivas. Quem escreveu os livros do Novo Testamento foi mais a igreja do que os escritores individuais. Interessante isso aqui. Brinkmann acrescentou ainda que essa carisma era parte do encargo apostólico, abrangendo o termo tanto os apóstolos como seus mais estreitos colaboradores. Concordam geralmente os teólogos na afirmação de que a doutrina da inspiração cheia incompleta sob muitos pontos de vista. O caráter livresco da teoria, que entende autor e livro em sentido moderno, não o eliminou completamente, sequer o trabalho de Bernotti. São os poucos os livros bíblicos que constam com um único autor e os anônimos não são a maioria. Eles são o resultado de longo processo de evolução. Muitos, se não a maioria dos livros bíblicos, foram compostos e transmitidos oralmente. Isso aqui é interessante. Não parece realístico falar de carisma da inspiração relativamente apenas à redação. Os estudos futuros acentuaram, sem dúvida, o caráter social da inspiração, o qual deveria ser concebido segundo o caráter social da composição literária antiga. Os escritores ou narradores primitivos não se consideravam artistas individuais, e sim os porta-vozes de uma sociedade do qual e para a qual escreviam. Deveríamos dizer que, em certos sentidos, os verdadeiros autores da Bíblia foram Israel e a Igreja, os quais executaram a obra mediante aqueles que devem ser considerados como seus representantes, isto é, os sacerdotes, os profetas, os escribas, os sábios veterotestamentários, os apóstolos neotestamentários. Então, interessante isso aqui. Vamos continuar. Inerrância. A inerrância nunca foi objeto de definição eclesiástica, mas foi crida tão longo e firmemente na igreja que os teólogos consideraram como um artigo de fé. A concepção da inerrância, que é corolário na inspiração, dependendo da concepção de inspiração, concepção bastante complexas. Não é mais permitido defender uma concepção fundamentalista da inerrância. Os teólogos modernos foram levados por certas dificuldades exegéticas e procuraram a formulação do conceito de inerrância com mais precisão, mas numerosas dessas teorias eram prematuras e insuficientes. Interessante isso aqui, né? As teorias eram prematuras e insuficientes. Então nós vamos ficar até aqui, que aí nós vamos dar continuidade aqui no próximo vídeo, beleza? É interessante, pessoal,
que muita gente não sabe, os livros do Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento, né, que é o cristianismo, ele vem do Novo Testamento. Muitas das orientações ali, elas são baseadas na tradição judaica. Por isso que você vê muitas referências no judaísmo, na Bíblia hebraica. Né? Paulo orienta muitos ali os irmãos, segundo ele sabia. Ele era um fariseu, então ele tinha conhecimento da lei, ele tinha conhecimento das doutrinas, ele doutrinava os judeus. Né? Então, a maioria das orientações, se você for observar ali e pegar o contexto, e você pegar ali da onde ele tirou aquela orientação, você vai ver referência. Você vai ver referência na Bíblia hebraica, né, no Antigo Testamento, muitas e muitas. Né? Então, assim, ele está orientando. Os irmãos estavam passando por algum problema, mandavam cartas para ele, que naquela época era cartas, hoje é o WhatsApp, hoje você pode ligar, naquela época era carta. Eu ainda peguei, né, quando eu era mais novo, quando a gente ia mandar um feliz aniversário para um parente, mandava carta, né, para correspondência, pelo correio. Então isso aí, naquela época era carta. Então as orientações eram tudo dadas por carta. Né? Aí pegaram essa literatura e aí depois colocaram como inspiração. Tem muitas informações, orientações positivas ali, que se de fato você praticar, você vai ter uma vida, né, abençoada. Né? E tem muitos testemunhos também. Então, os testemunhos acabam sendo algo inspirado. Por quê? Porque foi uma ação divina que aconteceu para aquela pessoa se converter. Né? Então, por isso, que nem hoje, você conta o seu testemunho é um testemunho inspirado. Você vê isso muito nas igrejas, as pessoas contando os testemunhos, como ela se converteu. E outra pessoa vai ouvir aquilo ali, o Eterno toca no coração dela e acaba convertendo outras pessoas. Né? Por isso que a gente tem que entender que a inspiração, o seu testemunho, que você é uma pessoa salva, o seu testemunho é uma inspiração. É uma inspiração divina. Beleza? Fique na paz aí. E um abraço do irmão Alex.